Olá, meu nome é Luana Ponciano de Lima e esse é meu vídeo para o processo seletivo simplificado. Meu componente curricular é ciências. Então vamos começar a nossa aula e a nossa aula vai ser sobre o reino fungi, continuando as nossas aulas sobre classificação dos seres vivos. E antes de começar, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Os cogumelos, eles são plantas? Pensem bem sobre isso que lá no final a gente vai conversar sobre isso. E tem algumas características que estão presentes nos fungos, em todos eles. A primeira é que eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de uma fonte de alimento e essa fonte de alimento vai ser eles absorverem nutrientes. Não é à toa que eles são chamados de decompositores. Eles são aeróbios ou anaeróbios. O que isso significa, professora? Significa que os aeróbios eles utilizam oxigênio na sua respiração celular e anaeróbios que eles não utilizam. Geralmente os anaeróbios é porque naquele local não tem oxigênio, então eles fazem fermentação. Uma característica importante é que eles não fazem fotossíntese, lembrem disso. E a presença de hifas. E as hifas são filamentos de células presentes por todo o fungo, por todo o cogumelo, por exemplo. Eu coloquei aqui nessa imagem para vocês verem. O micélio vegetativo, ele é o conjunto de hifas. Então, as hifas estão presentes no solo para absorver nutrientes, mas as hifas também estão presentes por todo o cogumelo. E o cogumelo, todos os fungos, eles podem fazer reprodução sexuada em organismos unicelulares ou assexuada em organismos pluricelulares. E como que acontece essa reprodução? As hifas, que eu acabei de falar, elas também estão presentes nesse corpo de frutificação. E nesse corpo de frutificação, as hifas vão liberar os esporos, como a gente está vendo aqui nessa imagem. Esses esporos eles vão germinar e vão formar um novo micélio que vai gerar um novo cogumelo. Então, na reprodução sexuada, o cogumelo ou fungo faz isso sozinho. Na reprodução sexuada, necessita de um parceiro do sexo oposto, mas a reprodução é bem simples. E há uma grande diversidade nesse reino. Há cerca de 100 mil espécies, mas os cientistas afirmam que podem existir cerca de 1,5 milhão. Então, é muito diversificado. Agora eu vou falar um pouquinho de cada grupo que a gente conhece. Primeiro é os quitrídeos. Eles têm cerca de 1.000 espécies, eles estão presentes tanto em lagos quanto no solo. E eles são decompositores ou parasitas. E eles são parasitas de alguns animais, eles estão presentes no trato digestório de alguns animais. Não é à toa que eles contribuíram para o declínio de populações de anfíbios, porque não é uma relação boa entre os quitrídeos e os animais que eles estão presentes. Então acaba prejudicando o animal ou a outra espécie que ele está presente. E ele produz zoósporos, que são esporos flagelados. Por estar presente na água, ele produz esses esporos. E tem os zigomicetos, que eles têm cerca de 1.000 espécies, são mofos de crescimento rápido, eles são decompositores, parasitas ou simbiontes comensais. O que isso significa? O que são simbiontes? Significa que se ele está em união com outro ser vivo, ele não vai prejudicar esse ser vivo, nem esse ser vivo vai prejudicá-lo. E ele é muito conhecido como mofo do pão, como eu coloquei aqui nessa imagem do pão e nessa imagem do morango. Esses pontinhos pretos que a gente vê no morango, na pontinha desses risquinhos brancos, como se fosse a cabeça deste mofo, e vai ser ali que vão ser liberados os esporos. Tem o Glomeromicetus, ele só tem cerca de 160 espécies. Não é à toa que até difícil encontrar algumas características sobre eles. Só que mais de 80% das espécies de plantas tem essa presença dos Glomeromicetus na sua casca ou nas suas raízes. Só que essa é uma relação boa, porque os Glomeromicetus eles fornecem minerais e outros nutrientes para essa planta. Então, uma relação boa. O Ascomicetus, eles têm cerca de 65 mil espécies, sendo o maior grupo.
E ele tem uma grande diversidade de habitats, tanto marinho, quanto de água doce, quanto terrestre. E eles têm associações simbióticas benéficas, ou seja, é boa. É a associação simbiótica com outro ser vivo, mas não prejudica ninguém. E ele desenvolve corpos frutíferos, chamados de ascocarpos. Não é à toa que muitas das espécies desse grupo são comestíveis, como eu coloquei aqui nessa imagem. E ele também é responsável pelo antibiótico da penicilina. Há muitos anos atrás, não vou me aprofundar agora, um cientista estava estudando essa espécie e acabou gerando esse antibiótico. E esse grupo também está muito presente na fermentação de pães, cervejas e também nesse queijo que eu coloquei aqui, que é o gorgonzola. Essas marcas verdes que a gente vê, que alguns podem falar que é feio, é a presença desse fungo e não é algo prejudicial. E tem os basidiomicetos. O último grupo, ele tem cerca de 30 mil espécies, é o segundo maior grupo. Eles são decompositores de madeiras e outros vegetais. E eles também elaboram corpos frutíferos, só que nesse é chamado de basidiocarpos. Aqui eu coloquei essas imagens para vocês verem a diversidade que é esse grupo. Tem o famoso champignon, que geralmente é bem utilizado na culinária, e tem outras espécies. Nessa imagem aqui embaixo que eu coloquei para vocês, é um cogumelo liberando esporos. Olha que interessante. Lembra que eu falei que eles são carregados pelo vento e pela água? Eles são carregados porque é assim que acontece a liberação dos esporos. E nós temos também os líquens, que é a associação entre algas e um fungo. Geralmente ela cresce sobre superfícies de rochas, troncos podres ou não, árvores e telhados. E eles são conhecidos como colonizadores. Por quê? Porque eles são os primeiros organismos a se instalar em regiões sem vida. Então, uma região bem feia, assim, bem debilitada, são os líquens que estarão lá. Eles vão limpar, teoricamente. E os líquens, eles também são grandes bioindicadores. Professora, o que é bioindicadores? Bioindicadores, como é que eu posso dizer? Por exemplo, se há uma grande presença de metais pesados, sabe, que prejudicam as espécies por ali, se tem um líquen, o líquen ele vai nos mostrar pela sua morfologia, pelo seu visual, que ali tem alguma coisa errada. Então, dependendo do que tem de errado naquele local, a aparência do líquen vai mudar. Por exemplo, se há, como que eu posso dizer, baixo oxigênio no local, muito gás carbônico e etc., a presença dos líquens vai diminuir, porque os líquens necessitam de oxigênio, e sem o oxigênio eles não se reproduzem muito. Então, eles são ótimos bioindicadores. E os fungos, eles são parasitas. Cerca de 30% das espécies vivem como parasitas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, que é o carvão e uma espiga de milho, fungo das manchas escuras em folhas de bordo, o esporão do centeio, são partes mais agrícolas, e também a micose, a nossa micose que acontece na pele, também é um fungo que está ali nos prejudicando. Então, os cogumelos, eles são plantas ou não são plantas? Não, os cogumelos não são plantas. Há um tempo atrás, os fungos eles foram colocados no mesmo reino das plantas que a gente vai estudar na próxima aula. Mas, depois de analisar as características dos fungos, notou-se que não há presença de clorofila. Como eu falei, uma das características dos fungos é que eles não fazem fotossíntese. Então, eles não são considerados plantas. Os cogumelos não são plantas. E aqui as referências. Obrigada por assistir essa aula e até a próxima.